Dando continuidade à programação, teremos agora o talk show com o tema Equilíbrio do Crescimento Econômico com Sustentabilidade da Amazônia. Como mediador, convidamos o jornalista Alan Rick. Alan Rick Miranda. Teremos 3 participantes. Inicialmente, convidamos o excelentíssimo senhor senador da República, Aníbal Diniz. Senhor Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, presidente do Bancob. E o senhor Marcos Vinícius das Neves, professor e historiador do Estado do Acre. Senhoras e senhores, bom dia, já caminhando para boa tarde. É um prazer, uma grande honra mediar esse grande debate sobre cooperativismo de crédito e sustentabilidade na Amazônia, no norte do Brasil, com pessoas tão qualificadas para esse debate. Nosso boa tarde ao presidente Almada, boa tarde, ao senador Aníbal Diniz e, obviamente, ao Marcos Vinícius Neves, grande historiador, figura ilustríssima. Boa tarde, viu, Marcão? Eu creio que a grande questão sobre cooperativismo hoje no Brasil, além do crescimento das cooperativas de crédito em todo o país, são as suas vantagens diante do sistema financeiro. Cooperativismo, na opinião, inclusive, do ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da OCB e da Aliança Cooperativista Internacional, a ACI, o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele falava que o cooperativismo é a terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Por quê? Porque une as pessoas com interesses comuns dentro de um viés socialista num mercado de economia capitalista. Muito interessante, eu gostaria de começar exatamente com esse tema. O cooperativismo é essa terceira via, começando com o presidente Almada. O cooperativismo de crédito, ele nasce no meio desse debate, ainda no século XIX, e ele surge, sim, como uma alternativa aos métodos capitalistas convencionais e ao socialismo. Agora, o interessante é que, embora a cooperativa tenha uma dinâmica associativista, e o cooperado tem um papel de proprietário da cooperativa e cliente e dirigente ao mesmo tempo, a cooperativa, enquanto organização, sempre se insere numa sociedade capitalista. Ela é um instrumento de trazer maior justiça ao capitalismo convencional. Uma boa tarde a todos. Eu quero dar as boas-vindas, a todos que nos visitam aí, que participam desse fórum, que acontece num momento muito importante para nós do Estado do Acre, porque tem muitas coisas acontecendo, muitas iniciativas sendo tomadas, e esse fórum certamente vem a reforçar e a fortalecer e contribuir para que essa consciência da importância do cooperativismo se estabeleça com maior força no nosso meio. Nós que já temos uma vocação ao fortalecimento do capital social. Aqui se cultiva muito trabalho em parceria, porque a parceria é a chave da superação das dificuldades. E o cooperativismo nada mais é do que isso, a gente fortalecer a ideia das parcerias sem contestar o status quo, Quer dizer, a gente não enfrenta o capitalismo, mas a gente procura encontrar uma forma
de trabalhando com as leis do capitalismo, trabalhando com as leis do sistema financeiro, fazer com que as pessoas tenham mais vantagens nessa relação. E assim, o cooperativismo é sim um caminho muito importante para a superação de dificuldades e que tem uma contribuição direta para a vida das pessoas. Professor Marcos Vinícius, o senhor falava na sua palestra ainda há pouco a respeito desse caldo cultural acreano que é altamente favorável ao associativismo, ao cooperativismo. Isso tem a ver também com a nossa história? Tem muito a ver. Eu conversei com várias pessoas aqui depois, inclusive da palestra. Foi uma pena que a gente teve pouco tempo, porque dava para ter ilustrado com causos, né, característicos do Acre. Mas uma coisa que não deu tempo de dizer foi que o cooperativismo já exerceu na história do Acre, no processo de formação da sociedade acreana, um papel fundamental e estratégico. Naquela luta dos anos 70 e 80, que eu falava para vocês, dos empates, da mudança, da tentativa de mudança do eixo econômico do Acre pela pecuária, especialmente no Vale do Juruá. São dois Acres, né? O Acre do Purus e do Acre, e o Acre do Juruá e Tarauacá, que guarda diferenças bem significativas. Enquanto aqui, no Vale do Acre, o enfrentamento com os fazendeiros foi muito forte, especialmente com os madeireiros, até mais do que com os fazendeiros em alguma medida, no Juruá, o enfrentamento foi das comunidades com os antigos patrões, menos até do que seringalistas, porque a maioria dos seringais já estava falido, mas o sistema de aviamento havia se mantido através dos marreteiros. Então começaram a ser constituídas várias cooperativas de forma espontânea por esse movimento social organizado, enquanto aqui no Vale do Acre predominaram os sindicatos, no Vale do Juruá predominaram as cooperativas, que em muitos casos inclusive fecharam rios inteiros para impedir que os marreteiros subissem com as mercadorias, para que então a mercadoria adquirida pelas cooperativas pudesse entrar. E o Acre tem uma outra experiência que situa um pouco esse campo cultural e social nessa terceira via entre socialismo e capitalismo que você dizia, que é o que pouca gente raciocina sobre isso, a constituição das reservas extrativistas, como resultado dessa luta dos povos da floresta, guarda um conteúdo revolucionário, porque a essência da reserva extrativista é a propriedade coletiva dos meios de produção. Ou seja, se encontrou uma maneira para dentro de uma sociedade capitalista se criar um regime de terra e um regime de organização de comunidades que é socialista em sua essência. E se me permite, claro. Marcos Vinícius, é muito importante também, e nós temos aqui o privilégio de ter o Marcos Vinícius conosco, porque é um historiador que tem se dedicado intensamente a entender o Acre e trazer a sua contribuição para que todos, ou pelo menos a maioria dos acreanos, compreendam o Acre. É que desse caldo cultural, desse caldo de um capital social que já vem quase como uma vocação natural do Acre, surgiu um projeto de governo que acabou absorvendo muito desses conceitos. E quando se falou muito no Brasil em parceria público-privada, aqui se trabalhou público-privado comunitário. E nós temos hoje como resultado os maiores empreendimentos em curso no Acre têm participação comunitária. Se a gente vai na produção de preservativos da nossa Natex de Chapuri, tem a participação do comunitário. Se a gente vai no nosso maior empreendimento da Amazônia em piscicultura, está a presença do governo, está a presença dos empresários, está a presença do comunitário, também em cooperativa. A organização está na base de cooperativas para as reivindicações na construção dos açudes, para a comercialização e também a busca dos financiamentos, tudo, quer dizer, há um esforço no sentido de fazer com que o comunitário se sinta representado e com cooperativas das mais diferentes matizes presente, dando suporte na organização e na legitimação das comunidades e dos, digamos assim, da associação dos afins na defesa dos seus interesses. Então, o Acre, ele realmente
trouxe para o campo institucional aquilo que foi gestado na comunidade, e isso tem dado um resultado muito interessante. Quando alguém quer dizer assim, mas o Acre é um estado pobre, é um estado pequeno, é verdade, nós somos pobres, somos pequenos e somos isolados. Nós temos toda a sorte de dificuldade que alguém possa imaginar que exista, o Acre tem. Mas em compensação, ele tem uma capacidade de se reinventar para enfrentar toda essa sorte de dificuldade e apresentar, digamos assim, saídas inovadoras. Realmente é algo muito interessante, que vale a pena as pessoas que gostam do sistema de cooperativismo entender, para nos ajudar, inclusive, a dar passos mais sólidos, porque esse fórum com certeza está nos ajudando. Eu ia só completar, dizer que o Acre é pobre, mas é enjoado, né? Como diz o outro. Presidente, diante dos fatos aqui relatados, dessa nossa identidade cultural, de todo um sistema criado, até mesmo político e de gestão, que favorece o associativismo, o cooperativismo, o Sicob está atento, o Bancob, o Siscob, as cooperativas estão atentos a essas realidades locais para atrair este público? Estamos, e a nossa Central Norte, que trabalha toda a Amazônia Ocidental, ela tem aqui no Acre um ponto de atenção muito relevante. E algumas ações importantes, estratégicas, estão sendo tomadas, e uma dessas ações é o próprio fórum que nós estamos fazendo aqui, né? Agora, eu queria salientar um aspecto sobre o que foi colocado aqui, é o seguinte: nós estamos tomando, e vimos desde ontem, que o poder público, a iniciativa privada, as comunidades, têm se aliado para produzir projetos que possam trazer desenvolvimento econômico para o Estado e mantendo as características culturais que o Estado tem. Agora, o cooperativismo financeiro, ele tem uma característica importante que talvez esteja faltando a esses projetos, porque é da natureza da instituição financeira irrigar a economia com crédito. E quando ela retém o crédito, normalmente a economia esfria. E quando nós não temos entidades financeiras locais, nós ficamos dependentes de um centro de decisão fora do calor das questões regionais. Nós estamos preocupados em vencer questões aqui, e a decisão sobre o crédito está vindo ou da Avenida Paulista ou de Brasília, e dependendo às vezes de questões políticas partidárias. Se o partido do Estado é diferente do partido bagunça, o que a cooperativa faz? Ela retém no Estado a poupança local, e ela toma no núcleo de decisão local as decisões do crédito local. Isso faz muita diferença. Nós chamaríamos a cooperativa de cluster bank. Se nós estamos formando um cluster para o desenvolvimento local, nós precisamos associar essas iniciativas instituições financeiras efetivamente locais. E a cooperativa é uma instituição local. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, o Sicob lá de fora olha para cá com interesse, sim, mas o Sicob lá de fora sabe que desenvolver o cooperativismo aqui é de responsabilidade do povo acreano. Nós entramos com know-how, nós entramos com a tecnologia, nós entramos com os produtos, nós entramos com capacitação, mas quem desenvolve o cooperativismo aqui ou em qualquer outro estado brasileiro é a população local. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando para o povo acreano o que é o cooperativismo e falando: olha, toda a nossa experiência está à disposição, mas vocês têm de querer fazer, porque senão não vai acontecer. Senador, muito bem colocado pelo presidente do Bancob. Muito bem colocado, e tem minha total concordância. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, e é impossível a gente falar em sustentabilidade sem dar uma passada nas dimensões todas da sustentabilidade. A sustentabilidade tem que ser ambiental, social, política, cultural, econômica, né, e ética também. Então, quando a gente fala de sustentabilidade cultural, é que as pessoas precisam ter convencimento do que elas querem para fazer a sua defesa. Ninguém vai fazer parte de uma cooperativa se ela não está convencida e ganha para a tese de atuar de maneira cooperativada.
E nesse sentido, eu acho que esse fórum tem muita importância para nós, porque tem uma série de experiências acontecendo, mas essas experiências não estão prontas e acabadas. Elas estão num processo de amadurecimento. E quando a gente chega e pode associar aquilo que já está na raiz do povo do Acre, que é o seu desejo de construir em parceria, com o know-how de quem consegue trazer essa reflexão para o âmbito econômico-financeiro e falar, você pode lucrar mais, porque o pouco que você tiver de sobra pode virar uma poupança que vai ajudar o local. Isso vale para uma mentalidade do governo, isso vale para uma mentalidade do empresário, isso vale para uma mentalidade de cada cidadão, porque ninguém consegue desenvolver na vida se não tiver poupança, Alan Henrique. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para qualquer empreendimento. As pessoas têm que desenvolver um conceito de ter uma poupança para poder fazer essa poupança se multiplicar, e o cooperativismo é uma grande luz nesse sentido, principalmente no sentido financeiro, nos ensinar como a gente poder ter todos os benefícios que uma pessoa pode ter num banco, mas com uma vantagem: esse banco é meu, esse banco me pertence, e no final do ano, a sobra que tiver, pelo menos um pinguinho, vai para minha conta. Isso é muito bom. Vamos propor aqui algo muito interessante. Já que o senhor citou a indústria do pescado, que é realmente uma das iniciativas do segmento econômico do Acre mais audaciosas dos últimos anos, quando o pequeno produtor, para aumentar a sua produção, construir um açude, comprar equipamentos, etc., ele vai atrás do crédito, ele vai procurar os bancos fomentadores, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, que tem os recursos do Pronaf, do FNOE, Plano Safra, etc. Mas por que não incentivar uma cooperativa de crédito dos pescadores, dos produtores, para que eles tenham acesso livre ao crédito e tenham a participação nos lucros, que essa é a grande sacada do cooperativismo de crédito? O governo do Estado pode incentivar isso, Nando? Com toda certeza. Tudo que vier para somar, para melhorar as condições de quem trabalha e produz, para melhorar as condições das pessoas, no sentido de que elas ganhem maior autonomia, ganhem maiores condições para investir na boa formação dos filhos, tudo que vier contribuir para o fortalecimento da sociedade, do ponto de vista econômico, para que a gente tenha resultado social, isso tem com certeza o aval do governo. Nós temos aqui a presença do nosso secretário de pequenas empresas, o nosso Reis. O Reis acabou de me informar, e isso é muito importante, o governo do estado do Acre hoje está investindo R$1 milhão só na formação em cooperativismo, e precisa muito da ajuda de vocês, precisa muito da ajuda da OCB, no sentido de que a gente fortaleça essa mentalidade, a gente traga as ideias inovadoras e a gente consiga fazer isso expandir para o maior número possível de pessoas no Acre, acrianos e pessoas de outros estados que aderiram ao Acre como lugar para viver, porque aqui, para nós, todos são acrianos, sejam aqueles que nasceram aqui, sejam aqueles que optaram por vir viver do Acre, como eu, que nasci no Paraná e estou aqui, hoje eu sou senador da República pelo Acre. Então, com toda certeza, nós temos que incentivar essa ação, essa política de buscar o banco cooperativo. E mais, Alan Henrique, eu queria aproveitar aqui para dar uma estocada. É muito ruim a gente ter a mentalidade que a gente tem dentro do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, que tem que exigir 1000 documentos, 1000 exigências de certidões que as pessoas têm que apresentar para ter um crédito para um empreendimento que vai gerar emprego, vai ajudar no desenvolvimento do Estado. Nós temos que conseguir encontrar um jeito de fazer com que essa mentalidade local esteja também nas instituições financeiras. E eu tenho certeza que um banco cooperativo firmado com essa mentalidade local, ele vai trazer com certeza facilidades, porque vai estar entendendo de tudo que acontece na economia local e certamente vai trabalhar no sentido de criar facilidades para o investimento e não dificuldades como nós encontramos hoje nas agências financiadoras. Presidente, a palavra é sua. Você comentou aqui uma série de linhas governamentais importantes, como é o Pronaf,
recursos de crédito rural, linhas aqui do fundo FNO e etc. Se os cooperativistas do Acre quiserem, eles podem organizar as suas cooperativas, inclusive para ser repassadores dessas linhas. Nós, do Banco Cooperativo, nós temos todos os convênios que são necessários para captar esses recursos e distribuir por intermédio da cooperativa. Agora, nós fazemos isso para toda a cooperativa? Não, apenas para aquela que se prepara para esse tipo de operação. Mas nós temos perfeitamente condição de ajudar, não só retendo a poupança local, como importando recursos de fora do Acre para o Acre. O cooperativismo, através do seu banco cooperativo, consegue fazer isso hoje. Mais uma soma aí, Reis, que nós podemos fazer junto com a Secretaria de Pequenos Negócios, no sentido de pegar esse know-how e fazer com que nesse processo de formação para o cooperativismo já se procure também criar a mentalidade da busca do financiamento cooperativo para a gente poder realizar os nossos objetivos produtivos. Vamos falar agora do regime tributário. As cooperativas, elas estão inseridas no Sistema Financeiro Nacional, obedecem às regras de mercado do Sistema Financeiro Nacional, às regras do Bacen.